Olá, no ar, Unisul TV Esporte, nessa quinta-feira, 30 de setembro de 2010. No programa de hoje, as informações da natação, fazendo bonito nas competições, representando bem Tubarão. Também vamos falar sobre os jogos do SESI e vamos falar sobre a modalidade de futsal. Também o campeonato do Wilsons Esportebol, teremos mais uma rodada, jogos agendados para esse sábado. E também informações sobre o Atlético Tubarão, que entra em campo amanhã, e do Leão do Sul, que joga no sábado. Além da Unisul também, que joga contra Florianópolis nessa sexta-feira. O programa de hoje cheio de atrações. Olá, começando mais uma edição do Unisul TV Esporte nessa quinta-feira. Você de casa já sabe, pode participar do nosso programa, os nossos contatos, unisultvesport@unisul.br, está aqui o nosso endereço eletrônico, e também o nosso portal de internet tvsulsc.com.br. Olá, Matheus, Vivian, destaques aí para essa quinta. Bom dia, a reportagem que fiz ontem à tarde com o pessoal da natação, mostrando aí essas 11 medalhas e quem foram os destaques. Aí, Matheus, destaque. A definição aí, o jogo da Unisul, né, que está se aproximando para definir a ida para a semifinal do primeiro turno do Catarinense Futsal. Unisul voltando, futsal voltando depois de mais uma paralisação daquelas. Vamos começar falando sobre Campeonato Brasileiro da Série A. Ontem tivemos o término de mais uma rodada e quem se deu bem nessa rodada foi o Fluminense. O Fluminense venceu o Avaí e o Corinthians acabou empatando jogando em casa. Vamos aos jogos então. Na terça você conferiu a vitória do Vasco sobre o Santos, o empate de Goiás e Flamengo. Ontem à noite, Atlético Paranaense 1, Vitória 0. O Atlético Paranaense numa sequência de vitórias. O Grêmio Prudente venceu o Guarani 4-2, permanece ainda na última posição. Palmeiras 2, Internacional 0. 2 gols do Marcos Assunção. Golaço de falta, o primeiro e o segundo com a colaboração do Renan. O Cruzeiro venceu o Atlético Goianiense 3-0, mais uma vez show do Montilho. O Fluminense venceu o Avaí 1-0 com o gol do Conca, e esse gol do Conca foi importante porque o Fluminense abriu vantagem sobre o Corinthians. O Avaí continua lá beirando a zona do rebaixamento. Segurou até o finalzinho o empate, né? Acabou levando um gol no finalzinho do jogo. O Ceará empatou com o Atlético Mineiro 0-0. O Grêmio venceu o São Paulo 4-2 com... mais uma vez a mão ajuda do Rogério Ceni, né? Que não é nenhuma novidade. Tem muita gente que gosta do Rogério Ceni, já passou o tempo dele, né? Corinthians 1, Botafogo 1. Corinthians teve chances, o Botafogo também teve chance no final. E o Botafogo foi assaltado. Aquele gol aquele gol do Herrera tava... Ele veio de trás e não vem me dizer que era duvidoso, porque na hora do lançamento dava pra ver ele já correndo de trás. Ele correndo e... Bom, também a história podia ter sido diferente se o Caio não faz aquela lambança no final do jogo ali de... O Corinthians também teve oportunidades, também as duas equipes tiveram chance, mas houve um erro da arbitragem no segundo tempo. Vamos trazer a classificação então do Brasileirão. O Fluminense, primeiro lugar, abriu agora 3 pontos sobre o Corinthians, só que o Corinthians tem um jogo a menos, vai jogar contra o Vasco, mas o Corinthians deve empatar com o Vasco, essa é a previsão de resultado. Nossa, Fluminense, esse tempo passou. 51, Corinthians 48. O Cruzeiro tem 47, quarto Internacional e depois o Atlético Paranaense. O Botafogo tem 40, Santos 38 e o Palmeiras vem chegando agora, 38. São Paulo, que ficava lá pelo 8º lugar, foi ficando para trás. Flamengo eu nem falo mais porque tá longe. Olha onde é que já tá o Atlético Paranaense, né? Que tava na zona de rebaixamento, eram os 3 Atléticos na zona de rebaixamento ali. Sequência de vitórias, deu 15 pontos o Atlético, 5 vitórias seguidas. O Atlético Goianiense está na turma de baixo, o Goiás também, o Atlético Mineiro que não consegue andar e o Grêmio Prudente venceu, mas está bem atrás também. Classificação de momento do Brasileirão. Vivi, a vitória do Fluminense, gol do Conca, né? A gente falou do Rogério Ceni ali, eu sei que que maldade, gosta, mas não é de hoje que o Rogério de vez em quando dá as suas entregadas, né? O quarto gol do Grêmio, principalmente. Vou falar sobre a classificação, topo da tabela. O Fluminense abriu 3 pontos, o Corinthians tem um jogo a menos ainda. Acabou aquela vantagem do Corinthians de um jogo a menos. Não, agora tem que correr atrás pra valer, mas o Corinthians, eu sempre venho falando, né, tem mais condições. Daqui a pouco eu vou apanhar na rua da torcida do Fluminense, de tanto que eu tô falando do Fluminense aqui, não, né? Eu acho que não. Agora acabou a vantagem sim, mas o Corinthians tem muito mais condições. O Fluminense mostrou ontem que não tá com aquela bala toda, porque quase
empatou com o Avaí não tá lá essas coisas, né? O Corinthians empatou em casa roubado com o Botafogo, uma ideia assim. Roubado por roubado, São Paulo e Grêmio foi passado a um monte também ontem, né? Deve ter sido. Pros dois lados, não tô defendendo só um lado, né? Historinhas, né? Que coisa. O Conca vem fazendo a diferença, né, Matheus? Não é de hoje, o Conca há alguns anos joga bem no Fluminense, é um jogador regular, mas agora ele vem sendo a estrela do time, com Emerson, com Washington. Tudo que acho que não é tão estrela assim, mas faz gols. Fred, Deco. O Emerson, o Fred, Deco, o Deco também, mas o Conca é o cara desse time do Fluminense. É um jogador muito habilidoso e tal, já tinha mostrado isso já quando jogou pelo Vasco aí e tal. Só que agora também pegou um time onde tudo funciona, onde o ataque é rápido e é definidor, concluidor. Mas é um grande jogador, claro, e está conseguindo finalmente ser lembrado, ser cogitado aí para jogar na seleção da Argentina. Vai entender por que ele não foi para a última Copa, né? Vai entender os critérios também lá do Maradona, que não convocou o Conca. Faltou acompanhar um pouco mais o futebol brasileiro. A gente faz um convite nesse sábado, a partir das 12h30 da tarde, se tem de toda a tarde. O pessoal vai estar lá no Clube 29 de Julho, é a terceira edição da etapa local do campeonato promovido pela ATN, pela FAEP Sul, com apoio total da Unisul e cobertura também da Unisul TV. É nesse sábado o troféu Ailton Nazareno. A terceira e última etapa acontece no Clube 29 de Julho. Convite feito para o pessoal de casa que quiser comparecer, até porque vai estar toda a turma, o melhor da nossa natação, nesse sábado no Clube 29 de Julho. Vamos intervalo, o programa de hoje tem futsal. Amanhã a Unisul enfrenta Florianópolis no Salgadão. Vamos falar sobre o campeonato do Wilsons Esporte Ball e tem Atlético Tubarão e também o Ercílio.